Olá, caros amigos! Todos nós, desde a infância, conhecemos o enredo de um conto de fadas como Cinderela. E todos nós costumávamos pensar que está longe da vida real e só pode acontecer nas páginas dos livros ou nos filmes. Mas essa história aconteceu em uma cidade comum em nosso planeta. Era fim de tarde, as ruas da cidade esvaziaram-se gradualmente e os raios transeuntes desapareciam no crepúsculo de outono. Na época, dois amigos entraram em um café e se sentaram em uma mesa. Uma garçonete veio até eles. Ela era uma morena baixinha, com uma blusa clara com um crachá com o nome Aline. Alexandre pediu uma xícara de café e um brownie, e seu amigo, que se chamava Paulo, escolheu apenas um copo de água mineral. Quando a garota trouxe o pedido, ela encontrou o olhar de Alexandre e ele sorriu para ela. Aline sorriu de volta, envergonhada, colocou a bandeja na mesa e foi embora. Paulo notou os olhares entre eles e disse que não havia por que flertar com ela, pois ela era apenas uma garçonete. Mas Alexandre defendeu a garota, dizendo que ela parecia ser muito legal e provavelmente exatamente o que ele precisava. Então, Paulo argumentou que pessoas como ela só querem o dinheiro de Alexandre. Então, de repente, sugeriu e provocou Alexandre para que ele se vestisse de pobre e viesse aqui e pedisse à garçonete um encontro para aprovar sua tese. Alexandre não respondeu nada, mas pensou sobre isso. Ele terminou o seu doce e o seu café, então pegou o dinheiro e colocou sobre a mesa. Ao sair da cafeteria, olhou em volta mais uma vez. A garota estava limpando o balcão e Alexandre acenou em despedida. Aline acenou de volta para ele também. Alexandre era filho de um homem rico e trabalhava em um dos escritórios de seu pai. Ele trabalhava com publicidade e sua agenda era bem livre. Alexandre raramente se sentava em um escritório, preferindo trabalhar em casa ou ao ar livre. Um dia, ele terminou o trabalho mais cedo, tirou um paletó velho que costumava usar quando saía para o campo, vestiu uma calça surrada e velhas botas militares com cadarços rasgados. Ele também não se barbeava há cerca de uma semana, e seu rosto, magro, estava coberto de barba por fazer. E antes de sair de casa, bagunçou o cabelo, olhou-se no espelho e sorriu satisfeito. Alexandre deixou o carro em casa e caminhou até a cafeteria, onde recentemente tomou café com um amigo. Ele teve sorte. Aline estava trabalhando novamente naquele dia. Alex sentou-se à mesa ao lado do balcão. A garota o notou e se aproximou. Ele tirou algum dinheiro do bolso, entregou a ela e pediu algo que dava para pedir com aquela pequena quantia. A menina trouxe-lhe chá e um sanduíche de presunto. Então, Alexandre imediatamente não perdeu tempo e, sem medo, a convidou para dar um passeio no parque com ele à noite. Alice riu de tal impertinência, mas Alexandre sabia ser persistente. Então, acrescentou imediatamente que lhe compraria um sorvete, o que a fez rir mais ainda. Depois de pensar um pouco, ela concordou e disse que esperaria por ele às 7 na entrada do parque. Às 19, ele já estava sentado no banco da... Chegada a hora, ele já estava sentado no banco da entrada do parque esperando a moça. Ela apareceu 10 minutos atrasada e Alexandre brincou que estava prestes a ir embora. Aline se desculpou por fazê-lo esperar e se dirigiram para o caminhão de sorvete. Andando pelo parque, Alexandre contou uma história inventada que trabalhava como carregador em uma loja de móveis. A garota ouviu atentamente e não o interrompeu. Ele terminou a sua história e imediatamente pediu para Aline para que lhe contasse sobre si mesma. Descobriu-se que ela era garçonete por desespero. Sua mãe estava aposentada, seu pai estava doente, e então ela teve que aceitar qualquer trabalho que pudesse conseguir. Quando passaram por um banco, viram um homem deitado nele. Alex imediatamente assumiu que era um homem bêbado que havia tirado uma soneca. Mas a garota balançou a cabeça e ficou preocupada que talvez o homem tivesse um ataque cardíaco. Aline se aproximou e notou que o homem deitado ali tinha um rosto pálido, congelado e uma careta de dor. A garota pegou o telefone e chamou uma ambulância. 15 minutos depois, a ambulância chegou e levou o homem para o hospital. Aline e Alexandre estavam lá o tempo todo, e o médico disse a eles que haviam ligado a tempo. O homem provavelmente estava tendo um derrame.
Alexandre permaneceu em silêncio. Ele percebeu que a bondade dela havia salvado a vida do homem. A noite foi caindo e ficando tarde, e então era hora de se despedirem. Alexandre levou Aline para casa, ficou do lado de fora por um tempo, olhando para o céu estrelado, e foi para casa. Desde então, os dois começaram a se encontrar regularmente. No início, seus encontros aconteciam no mesmo parque. Então, ele começou a convidá-la para ir ao cinema, bares e outros lugares interessantes. Um dia, caminhando com Aline para o trabalho uma manhã, Alexandre deu de cara com seu amigo, Paulo, perto da cafeteria. Aline já havia entrado, então Paulo perguntou ironicamente a Alexandre como era ter um caso com uma garçonete. Alexandre ficou bravo e os amigos praticamente brigaram. E depois, na noite do mesmo dia, Paulo passou no escritório de Alexandre para fazer as pazes com o amigo. O amigo já havia saído, mas Paulo encontrou o pai de Alexandre no escritório. Ele sugeriu tomar um copo de conhaque e Paulo concordou. Enquanto tomavam o conhaque, Paulo disse-lhe que Alexandre estava saindo com uma simples garçonete e que hoje teve uma grande discussão por causa dela. Na manhã seguinte, quando Alexandre chegou ao trabalho, seu pai já o esperava. O homem convidou o filho a entrar em seu escritório e quando ele se sentou em sua cadeira, perplexo, seu pai começou uma conversa desagradável sobre este assunto. Ele gritou que não queria que seus netos nascessem de uma mulher de baixa renda, que depois levaria seu dinheiro em caso de separação. O pai chamou o filho de tolo ingênuo que segue o exemplo dos plebeus e continuou dizendo coisas ruins sobre Aline. Alexandre, a princípio, tentou amenizar as explosões de seu pai, mas depois simplesmente se levantou e retirou-se triste. O pai sentou-se imponente em sua luxuosa cadeira e finalmente disse que não deixaria nenhuma herança para Alexandre e seus futuros filhos e que o garoto não era mais seu filho. Alexandre chegou em casa e a primeira coisa que fez foi ligar para Paulo. Ele, é claro, pediu desculpas a Alex e disse que não pretendia brigar com eles. Alex o aconselhou a aprender a ficar de boca fechada e desligou o telefone. Ele pensou por um tempo e decidiu que era hora de revelar toda a verdade para Aline e foi até a casa dela. Assim que entrou no apartamento, Alexandre imediatamente disse que iam ter uma conversa séria. Sentou-se na cadeira ao lado da porta e começou a pensar por onde começar a sua história. Finalmente, tendo reunido seus pensamentos, ele contou a ela em detalhes quem era seu pai e quem ele era. Concluiu que agora não tinha pai, nem amigo e nem perspectivas. Aline ouviu atentamente e não o interrompeu. Quando Alexandre terminou de falar, ela foi até ele, acariciou seu cabelo e disse que tinha uma surpresa para ele. Ela estava grávida. Ele imediatamente a pegou em seus braços e começou a girá-la rapidamente. Aline riu, então colocou os braços ao redor do rosto dele e beijou. Naquela mesma noite, sentada na cozinha, Alexandre pediu Aline em casamento. Ele pediu a ela que não se preocupasse que agora ele estava desempregado, mas que daria tudo certo. Alex prometeu que iriam dar a volta por cima. Aline aceitou e concordou positivamente. Uma semana depois, Aline pediu a Alexandre para conhecer os seus pais. Ele esperava ver alguns velhos decrépitos morando em uma casa em ruínas em algum lugar dos subúrbios. Então ficou surpreso quando Aline o trouxe para um bairro exclusivo para pessoas ricas. A mãe de Aline era uma mulher bonita e sofisticada. O pai também não parecia estar doente, muito pelo contrário. Ela tinha uma compleição atlética que podia ser vista através de seu terno. No jantar, Aline abriu o jogo e lhe disse que o café onde ela trabalhava pertencia ao pai e que ele também era dono de várias cafeterias e um restaurante. Ela estava trabalhando temporariamente como garçonete para ganhar experiência em lidar com pessoas. E então, ela acrescentou que reconheceu Alexandre imediatamente quando ele veio com aquelas roupas estranhas e barba por fazer. Quem imaginaria? Claro, ele estava desconfortável com tudo o que aconteceu. Mas o importante é que tudo terminou bem para ambos. Após o casamento, o pai de Aline ofereceu a Alexandre um emprego em sua área, em sua empresa. E ele recuperou a vida que pensava ter perdido para sempre. Um dia, enquanto ele estava trabalhando, seu pai o chamou. Alexandre pensou por um longo tempo se deveria atender o telefone.
e finalmente atendeu. Seu pai pediu desculpas a ele por suas palavras e comentou em tom de reprovação que Alexandre nem mesmo o havia convidado para o casamento. No final da conversa, os dois se reconciliaram. Alguns meses depois, Aline e Alexandre tiveram uma linda menina. Alexandre começou a ter um novo estilo de vida, que estava gostando muito como pai. Gostava de fazer compras para a família e a filha, comprando todo tipo de fraldas e brinquedos. Um dia, enquanto esperava a sua vez de ser atendido na loja, encontrou seu velho amigo Paulo. O carinho de seu amigo estava carregado com as mesmas coisas, e descobriu-se que Paulo acabou de ter um filho também. Os homens riram tão alto relembrando algumas histórias que as pessoas ao lado deles ficaram assustadas. Mas essas pessoas não poderiam entender a alegria do reencontro de dois velhos amigos. Então é isso, pessoal. Se você gostou dessa história, por favor, curta, se inscreva no nosso canal para mais histórias fascinantes.